os seus projetos sem consultar a Deus. Na sua ótica e na sua decisão, a escolha que ele fez parecia a mais correta. Em Moabe, ele parece estar seguro, tranquilo, estabilizado. Mas o que ele não sabia é que essa segurança seria passageira e temporária. Essa é a realidade de todo aquele que tenta solucionar qualquer tipo de problema sem a direção de Deus, sem consultar a Deus e sem a orientação de Deus. Ao invés de ser resolvido, ele acaba trazendo grandes consequências. Aparentemente, parece que a família está bem em Moabe. A Bíblia diz que ficaram ali quase 10 anos. Aparentemente, Elimeleque e sua família está bem. Noemi está bem. Malom e Quilion está bem em Moabe, aparentemente. E o mais triste é que, quando a tragédia vem, todos sofrem a consequência. A atitude ou a decisão de uma pessoa errada, todos sofrem a consequência. Por isso, é necessário consultar a Deus em todas as nossas decisões. Nós vamos ver o quanto isso é sério e o perigo que corremos quando tomamos as nossas próprias atitudes. Olha o que diz o versículo de número 3. O versículo de número 2, eles estão vivendo na terra de Moabe. Aparentemente tudo bem. Agora o versículo 3 nos mostra algo que nos impacta, nos deixa impactado. O versículo 3 nos diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Eu gostaria da sua atenção neste momento. Durante o decorrer dessa história, eu estive meditando a respeito de tudo que aconteceu com essa família e cheguei à conclusão de que todo cristão que conhece realmente o Deus verdadeiro, todo cristão que professa sua fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de maneira alguma pode se achar no direito de tomar qualquer atitude, a mais simples que seja, sem consultar a Deus. Olha aqui. Versículo 1 diz que Elimeleque sai de Belém de Judá. Saiu. A Bíblia nos diz que ele consulta a Deus. Diz que simplesmente ele sai de Belém de Judá. Olha aqui o versículo 3. Elimeleque morre. Agora fica Noemi e seus 2 filhos. Elimeleque tomou a decisão no versículo 1. Ele deixa Belém. Agora no versículo 3, ele morre. Esse é um grande perigo, quando não consultamos. Ele, como chefe da casa, como sacerdote do lar, não consultou a Deus, e isso trouxe consequência à sua família. Todo cristão e todo servo de Deus precisa estar constantemente na dependência de Deus. Seja fazer algo, seja decidir alguma coisa, seja tomar alguma atitude. Ele precisa reconhecer que somente Deus pode o direcioná-lo, somente Deus pode o orientá-lo, somente Deus pode o instruí-lo. Olha aqui a causa, que foi a decisão impensada deste homem. Eu creio que se Elimeleque tivesse buscado a Deus antes de sair de Belém de Judá, com certeza Deus tinha o respondido. Se Elimeleque tivesse clamado a Deus, Deus
o falaria: é para sair ou não é para sair? Porque Deus sabe todas as coisas. O homem vê o hoje, Deus vê o amanhã. E o sábio Salomão nos diz que há caminho que para o homem parece bons, mas o fim dele leva à morte. Por isso esse homem não consultou a Deus. E vai mais ainda, a Bíblia diz que os filhos casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Mas o versículo 5 diz que morreram Malom e Quilion. Que tragédia! Primeiro, Noemi perde o seu marido, Elimeleque. Depois, Noemi perde os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E agora, Noemi fica desamparada. Temos aqui o perigo da atitude impensada de um sacerdote, de um pai de família, que não buscou a Deus, que não clamou a Deus. Ele deixa Belém de Judá e ele vai para Moabe sem consultar a Deus. Olha que tragédia que ocorreu dentro da sua família. Agora Noemi fica desamparada. Mas quando continuamos o texto, nós vemos que Deus, pela tua misericórdia, ainda usa de benevolência, não só para com Noemi, mas sim com Ruth. Mas olha aqui, eu gostaria que você refletisse na atitude deste homem. Qual tem sido as nossas decisões? Quando deparamos com alguma situação que aos nossos olhos parece não ter solução, de que forma nós temos agido? De que forma que nós temos decidido? Será que estamos consultando a Deus? Será que estamos buscando a direção de Deus? Muitas vezes o Senhor nos coloca num lugar, seja no trabalho, para você ficar. Só que, muitas vezes, a crise nesse trabalho, e a primeira atitude que nós tomamos, é deixar. E não consultamos a Deus. Isso pode trazer uma tragédia. Talvez você entrou por essa porta decidindo algo, mas não tem buscado a Deus. Eu gostaria que você refletisse nessa história. Elimeleque sai de Belém de Judá. E olha aqui a tragédia. Não porque ele saiu, não, mas porque ele saiu sem consultar a Deus. Se era tempo de sair, a crise estava em Israel, sim. Em Moabe não havia crise. Mas se ele tivesse buscado a Deus, o Senhor não falaria se era para ele sair ou não. Então ele acabou tomando atitudes impensadas e precipitadas. E a tragédia na família. E somente Noemi sobreviveu. Somente Noemi passou por momentos de aflição, de dor, de angústia, porque perdeu o seu marido e seus 2 filhos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que pudéssemos ouvir essa mensagem e para que pudéssemos refletir na nossa vida.